A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã, amém? Vocês me ouvem bem? Sim ou não? Tem uma resposta? Sim ou não? Sim, então tá bom, parece que está um pouquinho baixo para mim. Marcelo, escuta bem? Então tá ótimo. Rafael também? Então tá bom. Bem, nós estamos diante de um Deus que continua nos sondando e nos conhecendo por completo, né? E isso é muito bom. Ou pode ser muito ruim, se não estivermos alinhados à vontade de Deus. Mas se estamos alinhados à vontade de Deus, eu diria que isso é um ponto muito importante para as nossas vidas, né? Em nossas vidas. E quão bom é quando nós chegamos com expectativas, né? E obviamente que na vida do cristão eu diria que expectativas melhor poderiam ser qualificadas ou entendidas como esperança, né? Quando nós chegamos com expectativas e esperança na presença de Deus, na casa de Deus, ou mesmo no nosso quarto secreto, com esperança de que o Senhor pode trabalhar e fazer algo importante em nossas vidas. Mas a gente aprende na palavra de Deus, e às vezes nós aprendemos na própria vida, que nem sempre as expectativas, as esperanças, elas são imediatamente cumpridas em nossas vidas, né? E às vezes essas expectativas, elas acontecem no nível horizontal, né? Com os nossos semelhantes, com os nossos familiares, com os nossos projetos. E às vezes isso também acontece no viés, né? Vertical, no nosso relacionamento com Deus. E obviamente que é importante entender que expectativas, né, são uma coisa e a realidade é uma coisa totalmente diferente, né? Então, por exemplo, quando Deus ele diz na sua palavra em Josué, né, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Há uma promessa, uma palavra profética e uma realidade que iria se cumprir e se cumpriu. Estamos diante de uma realidade, mas existe uma distância entre a realidade e as expectativas ou esperanças, né? E obviamente que tanto no nível horizontal como vertical, nem sempre elas são alcançadas de maneira imediata, ou às vezes são até mesmo alcançadas em nossas vidas, e eu diria que nesta terra, né? E por isso, eu queria ministrar nessa manhã uma mensagem importante, considero ela importante para hoje e para o amanhã. Eu dou um título a ela, né? O que fazer quando a decepção ela bate a porta do nosso coração, amém? Eu convido você abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 13. Eu quero ler apenas um versículo. O que fazer quando a decepção ela bate a porta do nosso coração, né? E mais uma vez, eu não tenho dúvidas de que é uma palavra alinhada ao caminho de maturidade que Deus está forjando, construindo, trabalhando dentro desta igreja. Provérbios 13, verso número 12. Se você já identificou na sua Bíblia, convido você a esticar os seus joelhos e a lermos, né, apenas esse versículo. Diz assim a palavra de Deus: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, porque estamos na sua presença, e o Senhor conhece os nossos corações, e aqui existe um povo de propriedade exclusiva do Senhor, que entende o valor das primícias, que entende o valor da obediência à tua palavra, ao teu querer. E nós nos achegamos a ti, Deus, para que o Senhor trabalhe em nossas vidas, porque reconhecemos
que ainda não estamos no nível que o Senhor deseja que nós estejamos, ainda que a Tua palavra esteja sendo ministrada de maneira clara aos nossos corações. Por isso, nessa manhã, Pai, mais uma vez encontra a liberdade para trabalhar, mexer em nossas estruturas, aquietar o nosso coração, tirar, Senhor, ó Pai, argumentos, projetos, justificativas, valores que não se coadunam com a Tua vontade, para que nós possamos, Deus, nos alinhar àquilo que agrada o Teu coração e fazer aquilo que o Senhor nos chama a viver no dia que se chama hoje. Não é amanhã, é hoje. Por isso, Pai, confiamos na Tua promessa, nas Tuas promessas. E uma delas diz que a Tua palavra não voltará vazia para a sala do trono da Tua graça, sem que antes cumpra o propósito para o qual o Senhor estabeleceu, designou operar em nossas vidas. E assim entregamos, Pai, os nossos corações nas Tuas mãos, para que o Senhor, Pai, trabalhe com poder, autoridade, liberdade em nossas vidas. Assim nós oramos. E nós já agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Eu acho que não há dúvidas de que o oxigênio, né, ou melhor, a esperança, ela é o oxigênio da nossa vida, né? Se a esperança falta, nós perecemos. E se ela se adia, adoece o coração. Porém, o anseio satisfeito é como o versículo que nós lemos lá na parte final. É árvore de vida. Você já escutou isso da minha boca, né, em dizer que a vida ela é feita de decisões, né? Nós somos feitos de decisões que apontam quem nós queremos ser e aquilo que nós queremos colher em nossas vidas, né? Nós não somos aquilo que apenas falamos, mas sobretudo o que nós fazemos, porque Deus, Ele nos chama a ser praticantes da palavra de Deus. Eu diria que não é sábio deixar para depois aquilo que nós podemos fazer no dia que se chama hoje. Não é sensato empurrar com a barriga decisões que precisam ser tomadas com brevidade. Não é prudente jogar para debaixo do tapete aquilo que precisamos resolver com agilidade, sem precipitação, sem ansiedade, mas com agilidade em nossas vidas. E a esperança adiada, ela entristece o coração e ela abate a alma. Ela pode entristecer e ela pode abater a alma. Eu diria que são várias as causas que podem adiar, né, a esperança. Como, por exemplo, né, o medo, a dúvida, o foco excessivo nas fragilidades, conflitos e dificuldades nos relacionamentos, orações ou expectativas não respondidas, frustrações no cotidiano, e que eu vou resumir isso e outras coisas numa só palavra chamada decepção. E que fique registrado entre nós, e que fique claro, né, entre nós, que a decepção, ela é uma ferida temporária na caminhada, né? Mas a esperança, ela pode ser renovada, transformando o silêncio de hoje no testemunho de amanhã. A decepção, ela pode ser um convite a olhar para o sofrimento não como algo inútil, mas como parte do amadurecimento e, eventualmente, do propósito do sofrimento que nós estamos vivendo. E eu pergunto para a igreja nessa manhã: quem dentre nós já não se decepcionou com alguém? Quem entre nós já não se decepcionou com alguém? E eu acredito que, sem medo de errar,
Ainda que vocês não tenham levantado as suas mãos, mas alguns, assim, de maneira bem sutil, mexeram a cabeça, concordando, né? Eu acredito que todos nós já experimentamos esse sentimento com a idade que nós temos. Sim, Naná, né? Nós, né? Não sei porque que vocês riram. Só porque a irmã Naná tem 83 anos. Eu diria que só os extremamente céticos, né? E aqueles que são amargos, eles não se decepcionam com nada ou com ninguém. Mas paradoxalmente, né? A decepção, ela é filha, sabe de quem? A decepção, ela é filha da esperança. A decepção brota quando esperamos que algo de bom aconteça e isso não se concretiza, ou que alguém que admiramos continue fazendo o que nutriu a nossa admiração e essa pessoa não age de acordo com as nossas expectativas, ou ainda quando o que sonhamos não se torna realidade. Quantos se encontram desanimados, magoados, decepcionados ou desistindo por conta da decepção com pessoas infiéis? Pessoas que as traem, que prometem e não cumprem, que mantêm viva uma vida incoerente e dissimulada? Quantos estão decepcionados com suas almas amarradas por conta de agressões verbais, virtuais, físicas? E quando nos esforçamos para dar o melhor e nós ouvimos cobranças e críticas? Nos esforçamos para dar o melhor e vemos ingratidão e indiferença? Nos esforçamos para dar o melhor e contemplamos a presença de Judas Iscariotes no nosso entorno, nos vendendo por 30 moedas de julgamento, 30 moedas de hipocrisia, 30 moedas de mentira, 30 moedas de fofoca, 30 moedas de falsidade, 30 moedas de desonra. Nós precisamos vigiar, porque a experiência da decepção, ela pode, né? Não estou dizendo que vai, mas pode. Ela pode conduzir a pessoa ao ódio, ela pode conduzir ao ressentimento, ela pode conduzir ao esgotamento espiritual e ao esgotamento relacional. É só se lembrar de Caim, que matou o seu irmão, já que não podia eliminar, entre aspas, o verdadeiro culpado. Quem é esse verdadeiro culpado? Deus, pela recusa do seu sacrifício. Então a gente vê claramente que a decepção, no caso de Caim, produziu ódio dentro do seu coração. É só se lembrar de Esaú com Jacó, que o enganou com o apoio da mãe e por isso passou o resto da vida ressentido, desejando matá-lo. E aqui eu encontro guarida para dizer que a decepção pode produzir ressentimento. É só se lembrar também de um outro personagem conhecido, Jonas. Por Deus ter sido misericordioso em propor e conceder uma oportunidade de arrependimento aos ninivitas, e isso gerou entraves espiritual e relacional no coração do profeta. E eu diria que os efeitos colaterais da decepção, eles podem ser maiores do que nós imaginamos. E se nós não soubermos tratar corretamente a decepção, nós corremos também o risco de nos afastar de Deus, nos afastar dos seus planos, devido ao quê? Devido à frustração e ao descontentamento que é provocado no nosso coração. Por outro lado, quando, por exemplo, uma pessoa age conosco dentro de um padrão
ruim de qualidade, de um padrão ruim dela, eu diria que não há surpresa, não há decepção nenhuma, porque nós já estamos preparados para o mau tempo, nós já estamos preparados para o nada, porque o padrão dessa pessoa não é um padrão de qualidade, não é um padrão que tem ISO espiritual, né, sobre ela. O problema se torna real quando a atitude nos parece fora do comportamento esperado. E eu diria que o dano da decepção, ele é proporcional ao nível da nossa dedicação, ele é proporcional ao nível da nossa confiança, e ele também é proporcional ao nível do nosso amor, entre outras coisas, mas eu quero apenas dizer isso, que o dano da decepção, ele é proporcional sim, ao nível, ao investimento, à dedicação, à confiança e o amor. Mas o modo como nós lidamos com a decepção, isso sim sinaliza o nível de maturidade que nós já estamos vivendo em nossas vidas. Como praticante, nós já estamos sendo da palavra de Deus. Como santificados, mortificada a nossa carne está, para que a vontade de Deus, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, os limites de Deus estejam entronizados em nossas vidas. Igreja, o cristão, ele é chamado a viver de esperança e não de expectativas. Porque a esperança, segundo aquilo que a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 5, verso número 5, a esperança, ela não decepciona. A esperança não decepciona. Olha o que diz o versículo 5, do capítulo 5 de Romanos. Ora, a esperança não confunde, ou em outras versões, né? A esperança não traz confusão, ainda em outra versão, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, a esperança bíblica, ela não decepciona à luz desse versículo, porque ela se baseia no quê? Ela se baseia no Espírito Santo que habita no crente e na garantia do amor de Deus e não nos próprios méritos ou nas circunstâncias passageiras. E essa esperança, conforme declara 2 versículos imediatamente anteriores aos 5 que eu acabei de ler, então, portanto, nos versículos 3 e 4 do capítulo 5 de Romanos, a esperança nasce do quê? Da tribulação. A esperança nasce da tribulação, que produz perseverança, que por sua vez gera experiência, resultando no quê? Numa esperança inabalável. Por isso que na vida do cristão, expectativa é uma coisa, esperança é outro patamar. Isso não significa que nós não podemos ter metas e objetivos, mas nós precisamos colocar limites nessas metas e nesses objetivos e ter consciência daquilo que é a realidade em nossas vidas. Irmãos, é fato. No namoro, na amizade, no casamento, no trabalho e em tudo o que envolve relacionamento entre pessoas, nós estamos suscetíveis à decepção. Eu não vou tapar o sol com a peneira. Vocês são adultos, vocês sabem o que eu estou falando. Mas quando a decepção é com Deus, as coisas são diferentes. Nós esperamos sempre um tratamento melhor da parte de Deus, né? Não há dúvidas de que ao longo da nossa caminhada nós aprendemos que as pessoas elas são falhas e inconstantes.
E que por isso elas vão, de certa maneira, ou em algum ponto, nos decepcionar, porém Deus, Ele não é assim. Números 23, verso 19, diz que Deus não é homem para que minta. Deus é constante, Deus é imutável, Ele não falha, Ele não erra. A palavra de Deus também diz que nele não há variação, nem sombra de mudança. Ele é fiel e digno de toda a nossa confiança. No entanto, nós nos enganamos pensando que a mente de Deus e a nossa mente são a mesma. E estabelecemos metas para Ele, deixando o nosso imaginário governar as nossas expectativas. Às vezes, os objetivos que nós estabelecemos na vida, de fato, eles podem se conformar com aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, com aquilo que Deus pretende fazer com cada um de nós. E obviamente que quando isso acontece, nós ficamos muito animados, a ponto de estabelecermos mais objetivos para Deus, porque nós achamos que Ele fará tudo o que nós imaginamos. Porém, por vezes, o que Deus realiza em nossas vidas é tão contrário às nossas expectativas e imaginações, que mal sabemos o que pensar. Vai acontecer neste dia. Vai acontecer amanhã. Vai acontecer nessa semana, neste mês. E não acontece. Oramos por uma cura e o enfermo morre. Estou falando algo hipotético com a igreja? Estou falando realidade. O emprego que parecia ser tão perfeito para nós, ele voa e vai para uma outra pessoa. A pessoa que seria a companhia ideal para toda a vida, ela não corresponde aos nossos sentimentos. A nossa decepção não é acharmos que Deus não tem capacidade de realizar o que pedimos. Porque Ele pode curar quem quiser, Ele pode abrir uma porta de emprego onde quiser, Ele pode desatar entraves emocionais e espirituais como quiser, e nós sabemos disso. A nossa dificuldade é achar que Deus, apesar de ter toda a capacidade para fazer isso e muito mais, Ele não fez o que imaginamos em nosso íntimo que Ele deveria ter feito. E foi o que Jonas, ele sentiu quando ele viu que o povo de Nínive seria poupado. Jonas capítulo 4, verso 1 e 2 diz: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Será que vocês percebem a decepção de Jonas com Deus? Está claro para vocês aquilo que eu li? A decepção de Jonas com Deus. Jonas queria que Deus fizesse aquilo que ele havia imaginado, ou seja, que o Senhor destruísse aquele povo. E não foi isso que aconteceu. Isso é apenas um dos exemplos que mostram que as decepções de fato, elas doem a alma, né? E foi exatamente o que nós lemos lá em Provérbios, no capítulo 13, no verso número 12, que eu vou refrescar a tua mente. A esperança adiada faz adoecer o coração.
Isso mostra mais uma vez para nós que as coisas nem sempre acontecem como planejado. Às vezes as expectativas e os sonhos, eles não se concretizam. E nós não podemos ficar amargos e desiludidos e acusar Deus por não fazer o que teria sido certo Ele fazer. E nessa manhã, eu convido você, nós vamos fazer de maneira abreviada, 3 estudos de caso, 3 estudos de caso de maneira abreviada, não se assuste, não vai estender a 1 hora de pregação, como sempre costuma ser. 3 estudos de caso. O primeiro, Noemi. Noemi, ela habitava em Belém, uma cidade conhecida pela produção de uvas, azeitonas, trigo, dentre outros muitos alimentos. Eu não sei se você sabe, mas Belém também significa literalmente casa do pão. Mas Belém, ela se encontrava passando por um período de seca e fome. E em virtude disso, seu marido, Elimeleque, ela, Noemi, e eles com os seus 2 filhos, eles decidiram sair de Belém e foram habitar em Moabe. Moabe, uma nação pagã, nascida do relacionamento incestuoso entre Ló e a sua filha mais velha. Essa é a origem dos moabitas. Irmãos, ontem de noite eu estava refletindo sobre essa palavra. E cabe a nós a lembrança daquilo que a epístola de Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 13 ao 17, fala sobre a falibilidade dos projetos humanos. Falibilidade, falível, não é infalível. A falibilidade dos projetos humanos. A suscetibilidade de erro diante dos projetos humanos. Convido você a ficar com seus ouvidos muito atentos ao que vai ser dito agora. Epístola de Tiago, capítulo 4, a partir do verso número 13, que diz assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, no verso 16 diz: vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. E no verso 17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E isso me fez lembrar a vida do meu filho. Nós vivemos na Austrália, já próximo de voltarmos para a Austrália no último ano, da Austrália para cá, no último ano. Deus conduziu tudo de maneira que ele entrasse numa universidade. E assim tocamos o projeto, sem a definição daquilo que ia acontecer no dia seguinte, ou melhor, no ano seguinte. Ao invés de estar dormindo até meio-dia, era melhor que estivesse numa universidade, e assim Deus preparou tudo para que ele entrasse. Acreditem,
Todas as comunicações feitas no período de Natal, mesmo lá sendo um país desenvolvido, é que nem aqui, nada funciona. Mas em poucos dias de uma mesma semana, estava inscrito. Pai, eu não quero essa área. Ainda mudei e foi aceito. Aí vejam, né? E aí eu falei, toca esse projeto e vamos decidir o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos, que a nossa vida não é decidida por nós. E aí, deixei passar o primeiro semestre, quando chegou o segundo semestre, sinal, alerta para mim, está chegando, está próximo do seu retorno ao Brasil, então vamos orar. Orei 1 mês, 2 meses, 3 meses, e assim, quando Deus falou tão claro, que não teve dúvida para ninguém, e Deus deu o tempo da estação, falou na palavra, 3 anos, que era o tempo da universidade dele. E aí eu me aquietei, apesar de deixar um pedaço de nós lá na Austrália, ainda que tenha barba, mas é um pedaço de nós, criança, no nosso coração. E voltei para a Austrália, para o Brasil. Obrigado, irmão, vocês estão atentos, não estão dormindo. Estou de olho. E aí voltamos para o Brasil, com o coração em paz. Ah, mas ele está sozinho? Ah, ele está, lá são 14 horas de diferença para falar com ele. Fala no domingo, ele já é segunda. Ah, está sem pai, sem mãe, está vivendo sozinho, está sem plano de saúde. Nada aconteceu. Fez a faculdade. Mas durante esse período, em algum momento ele manda uma mensagem. E aí ele diz assim para mim, pai, quero ficar na Austrália. Aí a mãe escutou isso, né? Aí o nível de decepção dela, cresceu gigantescamente. E aí começaram os argumentos. Como é que pode? Tanto tempo cuidando dele. Aí foi lembrar da gravidez, fiquei horrorosa, que nem um prestígio, com as costas cheias de caroços no rosto, o nariz ficou 3 vezes maior do que o que ela tem. Aí pensando tudo isso, irmãos, preste atenção, não potencializem o que eu falei. 3 vezes maior do que o que ela tem não quer dizer que ela tem um nariz grande, apenas dizer, porque eu não estou olhando, mas eu estou sentindo aquela faísca, eu estou sentindo uma faísca vindo dali para cá, né? Então está registrado, inclusive, né? Se você quiser escutar, está registrado. Então 3 vezes maior do que o narizinho pequeno que ela tinha. E aí começou a aqueles argumentos, como que pode? Só foi a gente sair, e aí já mudou a cabeça, são os amigos. Aí eu falei com ela, falei assim, deixa que eu vou traduzir isso com chicote do amor. Chicote do amor vocês conhecem há pouco tempo, né? Vocês já assim colocaram carinhosamente, deram até uma imagem para esse pastor. Mas o chicote do amor ele já existe há mais de 20 anos. Vocês é que não conhecem. Aliás, a igreja nesse final de semana, né, os obreiros conheceram outro instrumento que também o pastor tem, né? Que é o cajado do humor regressivo, né? Né, irmã? A irmã mandou uma mensagem no particular. Irmã, pastor, que mensagem foi essa que o senhor mandou? Eu ri demais, mas que mensagem foi essa? Essa mensagem é do cajado do humor regressivo. E eu acredito que Deus ele tem esses mesmos dois instrumentos. O cajado, o chicote do amor e o cajado do humor regressivo. Sim ou não? Deus não se ira? Sim, então aí o humor dele não vai diminuindo? Não vai regredindo? Então eu acredito que ele também tem esse instrumento. E aí eu com com o chicote do amor, eu cheguei para ele e falei assim, quem você pensa que é? Aí assim, só mandei assim, e aí depois, né, mandei isso que eu acabei de dizer. A epístola de Tiago, capítulo 4, verso 13.
Irmãos, foi tão profundo, aí eu não sei se foi tão profundo, primeiro, quem você pensa que é, ou se segundo, com o versículo que eu li, foi mais ou menos assim, teve um desmaio de 1 ano. Aí não tocamos mais no assunto. Aí eu falei, pronto, agora estamos falando a mesma linguagem. Aí 1 ano depois, ele manda uma mensagem para mim: pai, quero voltar ao Brasil. Que bom não, irmão, eu dei a mesma resposta. Quem você pensa que é? Irmãos, muitas pessoas não gostam de mim. Eu não tenho dúvidas disso. Mas uma coisa que ninguém vai dizer contra mim é que eu sou incoerente. Incoerente, não. E outras coisas, né? Mentiroso, não. Infiel, não. Mas incoerente, não. E aí eu disse a mesma coisa. Quem você pensa que é? Aí só fiz tapar, corte e cola, pá. Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 17. Na cabeça dele deve ter pensado assim: meu pai é maluco. Meu pai é maluco. Né? Porque queria, ou seja, compartilhou a decepção, porque ela mandou várias mensagens. Que isso, meu filho, que pensamento é esse? Largando a mamãe já tão cedo, não sei o que, aquilo ecoando. E aí ele deve ter passado isso. Mas a decisão foi tomada quando Deus falou o que deveria ser feito. E eu falei assim, não, nem lá nem cá. Quando Deus falar, vai ser tomada uma decisão. Então ore daí que eu oro daqui. E melhor será quando Deus falar aqui e falar aí. Que aí é o que eu faço com Dani. As maiores decisões que eu tomei na minha vida até hoje, nós estivemos sempre juntos. Sempre juntos. E até mesmo quando ela sofreu a dor de uma dor insuportável, de uma hérnia de disco na coluna, onde ela vivia à base de remédio de tarja preta, e já não trabalhava, estava acamada, só vivia chorando. E nós fomos para uma consulta médica com um neurocirurgião, e ali a gente já tinha passado por várias sequências, exames e tudo mais, e ele convidou o outro neurocirurgião que iria fazer a cirurgia com ele. E obviamente que eu me posicionei fazendo diversas perguntas, e ele me disse assim: gosto de pessoas como o senhor, que fazem todas as perguntas e não estão indiferentes ou estão sem conhecer aquilo que vai ou pode acontecer. Gosto de pessoas que questionam. E aí no final da consulta ele me disse: olha, os exames estão ok, eu quero apresentar ao senhor e a Dani o neurocirurgião que vai me acompanhar na cirurgia. O hospital já está pronto, os exames estão prontos, o procedimento será tal, eu decidi fazer tal coisa, tal, aqui, vamos entrar por aqui, não sei o quê. E aí? Eu falei, feliz pela sua decisão, pelas suas palavras, pelo seu esforço, mas eu vou orar a Deus ainda, para ver o que Deus quer. Aí eu orei. Aí Deus respondeu imediatamente: irmã Lidiane, não. Respondeu na primeira semana? Vai acontecer nessa semana que Deus vai responder? Não, não aconteceu. Aconteceu no primeiro mês? Não. No segundo? Não. No terceiro? Também não. E aí do meu lado, alguém que pensava assim no coração: meu marido é tão indiferente à minha dor. Muito indiferente à minha dor. Ele não tá vivendo o que estou vivendo e fica atravancando aquilo que os médicos querem fazer. E aí um dia no almoço, no meu trabalho, Deus me incomodou, porque eu orava todo dia. E eu pedi um sinal a Deus por misericórdia, né? E se tivesse sendo eu o obstáculo por não estar escutando, não entendendo, que Deus fosse claro comigo. E Deus falou. E eu fui ousado, falei: Deus, me dá 2 sinais mais. E Deus me deu. Aí eu não tinha dúvida. Eu não tinha dúvida, mas eu gerei uma dúvida dentro dela. Que eu liguei para ela e falei assim: Dani, amor, Deus me deu a resposta. Aí ela pensando assim: nossa, agora acabaram-se os meus problemas, né? Aí eu disse para ela assim: ore a Deus, para que Deus fale contigo
as mesmas 3 coisas que Deus falou comigo. Aí eu aumentei o sofrimento dela, né? Caramba, ela, 4 meses. Não avançava. E 66 livros. Peça para Deus falar as mesmas 3 coisas que falou comigo. E aí Deus falou. E aí quando Deus falou, eu disse para ela, agora sim, ligue e vamos fazer a cirurgia. Não é por precipitação, por medo. É quando Deus fala. É quando Deus fala. E aí fomos para a cirurgia. E eu disse para ela, não quero ninguém por perto de mim. Porque eu quero inclusive estudar enquanto você estiver fazendo a sua cirurgia. E levei meu livro para estudar. Naquele momento dava aula de teologia sistemática para a igreja. E aí levei um livro de 1000 e poucas páginas. E estou eu lá sentado na sala de espera, sozinho, às 8 horas da noite, quando começou a cirurgia. Calmo, sem ninguém por perto, sem zumbido nenhum, ar-condicionado, estudando, em paz. 00:30, acabou a cirurgia. E aí vieram me dizer, né? Tá tudo bem, não sei o quê. Eu falei, que ótimo, feliz estou. Estava e continuo estando. E aí ela começou a fazer uma fisioterapia. Demorou 6 meses para poder estar pronta para voltar ao trabalho. E aqui eu vou encerrar esse testemunho. A primeira paciente que ela atendeu no primeiro dia de trabalho, voltando depois de 6 meses, sentou-se e abriu a sua boca para dizer: na semana passada, eu perdi o meu marido, que fez exatamente o mesmo procedimento que a senhora fez, pela sensibilidade da cirurgia, um rasgo feito aqui, para trabalhar aqui, e um erro, caixão, e assim aconteceu. Tanto é que a primeira pergunta que fizeram depois de vê-la viva na maca, né? Quando ela abriu o olho, a primeira coisa que os médicos fizeram, tivemos uma vitória, está viva, agora vamos para a segunda. Mexe o pé, mexe não sei o quê. Aí viram que não estava sequelada, devido à sensibilidade da cirurgia. Soube esperar. E aí Deus ainda falou com ela, certamente uma mensagem para não deixá-la ansiosa daquilo que, ao longo da sua caminhada espiritual, Deus vai promover na vida dela. Entender quão importante é escutar a voz de Deus. E aí, igreja, Provérbios no capítulo 16, verso número 1 e 2 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então precisa tomar uma decisão importante na sua vida. Gaste um tempo de qualidade e deixe o Senhor falar por meio da sua palavra. Não seja inclinado apenas pelo que o seu coração diz ou suas emoções dizem, porque o seu coração, assim como o meu, pode ser enganoso. Mas quando nós, com temor, esperamos no Senhor, e o Senhor está vendo que nós não estamos nem para lá nem para cá, parados, esperando uma resposta, certamente Deus não vai deixar você no vácuo. Certamente Deus não vai deixar você sem resposta, ainda que não seja nesta semana. O tempo de Deus é diferente do nosso. E por isso é que é importante dissociar expectativas da realidade. Expectativas do coração do homem e aquilo que Deus efetivamente fala aos nossos corações. Porque quando Deus diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, e é Ele dizendo, aquilo vai se cumprir no tempo dEle. Vamos voltar ao estudo de caso. O que não estava bom para Noemi, piorou.
O marido de Noemi morreu em Moabe, os seus 2 filhos casaram-se com mulheres moabitas e ambos morreram, ou seja, estamos diante de o quê? De uma tragédia familiar. E certamente a vida não evoluiu da maneira que Noemi esperava. As decepções infringiram um duro golpe na vida de Noemi. E assim, numa situação vulnerável, porque naquela época e naquela cultura, a morte dos homens significava a perda de proteção e de sustentação financeira, ela decidiu regressar para Israel. E Ruth, uma das suas noras, escolheu ir junto com ela. E ao chegar em Belém, as mulheres da cidade disseram: não é essa Noemi? E ela respondeu o seguinte, de acordo com o que está escrito no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do verso 20. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Noemi não queria ser mais chamada de Noemi. Noemi queria ser chamada de Mara, porque Mara significava e significa amarga. E embora ela não fosse a responsável pelas tragédias que aconteceram, ela era responsável pela sua reação amarga diante dos acontecimentos. Para seu crédito, ela afirmou a justiça e a soberania de Deus, mas ainda assim, a sua conclusão foi premeditada. E naquele momento, decepcionada, sua visão estava embaçada, a sua visão estava distorcida, a sua visão estava abreviada, e ela não conseguiu identificar a sabedoria e a bondade de Deus para com a vida dela. E obviamente que com a sua perspectiva limitada, ela respondeu às provações de maneira coerente com o nome que ela estava declarando, de maneira amarga. Irmãos, isso nos deixa uma importante reflexão. Por vezes nós ficamos decepcionados com Deus porque nós não vemos o que Ele realmente está fazendo. Nós partimos de um pressuposto errado e, consequentemente, nossos posicionamentos se tornam incoerentes, nossos posicionamentos se tornam equivocados, nossas conclusões se tornam falsas, são ilógicas. Igreja, Jesus, Ele veio por nós, sim, mas isso não significa que Ele veio para nos agradar. Jesus, Ele veio por nossa causa, sim, mas nem sempre Ele nos responde o que queremos, quando queremos, da maneira que queremos. Jesus, Ele veio por nós, sim, mas Ele não se sujeita aos nossos planos, aos nossos sonhos, por melhores que eles sejam. Pelo contrário, Ele espera que nos sujeitemos aos planos dEle, aos sonhos deles. Mas uma coisa nós não podemos abrir mão: coerência. Falei isso para um irmão na semana passada. Coerência. Nós não podemos abrir mão da coerência com quem somos em Deus. Nós não podemos abrir mão da coerência com a nossa tríplice identidade. Nós não podemos ser incoerentes com aquilo que Deus fala conosco no particular. A necessidade de coerência com as promessas de Deus, a necessidade de mantermos coerência com a nossa fé, com o grau de maturidade que nós já alcançamos na nossa carreira espiritual. É preciso coerência entre o que se crê e o que se diz. É necessário coerência entre o que se crê e aquilo que se faz, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas decisões. E eu diria que a essência da coerência cristã, ela é simplesmente a harmonia entre o coração
e as ações, onde o testemunho de vida, ele reflete de maneira cabal os ensinamentos de Cristo Jesus, o quão entronizados estão dentro de nós. E sabe qual é a professora da coerência? Quem é a professora da coerência? Ela tem um nome que você conhece. A professora da coerência é a conversão. A coerência, a professora da coerência é a conversão. Sem conversão sincera, não há coerência. Sem coerência, o nosso testemunho se torna vazio. Independentemente das agruras da vida, dos contextos desfavoráveis ou quaisquer tipos de pressão, jamais se pode aplicar na vida de uma pessoa coerente. Uma pessoa coerente, aquela frase que você já deve ter escutado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Na vida de alguém coerente, não existe uma frase vazia, poética, filosófica, mas vazia espiritualmente como essa. Vamos para o segundo estudo de caso. Quando nós falamos em decepções, eu acho que não há dúvida, acho que há um denominador comum entre nós, que Jó, ele é um caso emblemático, né? Jó, ele foi um homem que viveu decepções extremas sem nunca entender o porquê. Como Noemi, Jó não foi responsável por sua situação. Ele desconhecia o diálogo entre Deus e Satanás, no qual Deus lhe deu permissão para atacar Jó. E a perda de seus filhos e de sua riqueza certamente deixaram Jó em estado de choque, de luto. Jó tem sentimentos. Era um homem de fé, temente a Deus, reto, sim, diante de Deus. Mas ele não era uma máquina, ele não era Deus, ele não era um robô, ele tinha sentimentos. E certamente, algo profundo no seu coração aconteceu. Surpreendentemente, porém, Jó foi capaz de responder às tragédias inesperadas sem negar a sua fé, nem ceder como Noemi à amargura. E como é que ele reagiu? Jó no capítulo 1, verso 20 diz, preste atenção, hein? Os versículos, eles estão muito próximos, né? O que aconteceu e como ele reagiu. Parece que nós temos um hiato ou um abismo de anos, né? Mas a palavra de Deus diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou a Deus. Qual foi a chave da boa reação de Jó? Está ali. Jó adorou a Deus. Ele não tinha ideia daquilo que o futuro poderia lhe reservar. Ele não era vidente. Deus não falou com ele. Mas ele conhecia aquele que controla o futuro. E ele pôde então declarar com os seus lábios, no capítulo 19, verso 25: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó, ele passou por uma longa fase de questionamentos e ele foi arguido por Deus. No final, porém, ele estava confiante no poder de Deus para o restaurar. E a sua fé na supremacia de Deus manteve ele firme.
Outro importante instrumento de análise é a vida, e é o terceiro estudo de caso, né? É a vida do apóstolo Paulo, que certamente lidou com decepções grandes e pequenas. E escrevendo sobre o seu espinho na carne, ele explicou, 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse, o espinho na carne, o afastasse de mim. E por 3 vezes, Deus recusou atender. Mas ele prometeu a Paulo algo melhor. E assim está escrito, algo que você conhece, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu pergunto para a igreja nessa manhã, será que Paulo ficou desapontado com a resposta de Deus? Para que não paire dúvida no seu coração, eu vou mostrar qual foi a reação dele. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10 diz assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Zero ironia. Zero. Paulo não foi irônico. Paulo não ficou decepcionado. E porque ele entendeu que Deus queria usar aquela aprovação para a sua glória, ele se manteve encorajado, firme, inabalável, avançando, marchando para frente como um soldado. E eu pergunto para a igreja, nessa manhã, que lições nós podemos extrair, ou talvez o melhor verbo, diante de tudo que eu já utilizei até agora, é reforçar, né? Extrair e reforçar, com as decepções enfrentadas por esses personagens bíblicos, né? Noemi, Jó e Paulo. Eu diria que a vida de Noemi, ela nos encoraja a não deixar que as decepções, elas resultem em amargura. A vida de Noemi nos encoraja a não deixar as decepções resultarem em amargura. Noemi não sabia o que Deus tinha preparado para ela. E a história diz que Ruth, aquela moabita que a acompanhou, a sua nora, ela seria a avó do rei Davi. E mais do que isso, que ela seria incluída na genealogia de Cristo Jesus. E qual é a importante mensagem que Deus nos dá nessa manhã pela história de Noemi? Qual é a mensagem para a sua vida nesta manhã? A sua história ainda não terminou. E eu convido você a ter esperança na sabedoria, no poder e na bondade de Deus. Confie em Deus quando você ficar ou estiver decepcionado ou decepcionada. A sabedoria de Deus, ela é perfeita e ela sabe sim o que é melhor para você. Deus, ele tem o pleno poder para mudar e continuar mudando o curso dos acontecimentos da sua vida. E mais ainda, ele é plenamente bom. E ele tem para você o melhor do ponto de vista da eternidade. Não é só para o hoje, para o amanhã, é para a eternidade. Eu quero que você também aprenda com Jó sobre a adoração a Deus, né?
Não importa o que acontecer. Essa é a mensagem que Jó ele nos deixa. Ande diariamente com Deus. E quando as decepções o atingirem, não faça nada diferente. Continue a andar com Deus. Lembrando-se da segurança que Deus promove e da esperança futura que Deus nos dá. E eu convido você a não permitir que as decepções o desviem do caminho da fé em Deus. Preste atenção no que o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 6, Jesus diz: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Em outra versão, diz assim: e felizes são aqueles, preste atenção no que eu vou dizer, porque você vai entender o contexto, depois que eu clarear a sua visão. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quem disse isso? Jesus. E acredite, essas foram as últimas palavras que João Batista ele ouviu de Jesus antes de ser decapitado. Foram essas palavras. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. E essas também são as palavras de Jesus a nós em meio à nossa decepção, não importando a origem, a causa do seu problema. Felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Nós podemos nos agarrar à decepção, ou nós podemos nos agarrar a Cristo. E quando nós entregamos nossa decepção a Cristo, nós estamos, na verdade, lhe entregando a nós mesmos. E enquanto nos firmamos na esperança, nós nos rendemos ao controle da graça de Deus sobre nós. A terceira importante mensagem que extraímos ou reforçamos do triplo caso, dos três personagens, né? Eu diria que, igualmente, aprenda com Paulo e o seu espinho na carne, que podemos nos alegrar, sim, em meio às nossas provações, e aceitá-las como uma oportunidade para glorificar a Deus, sabendo que Ele nos dá graça suficiente para isso. E por isso seja grato por como Deus irá trabalhar em meio aos acontecimentos que o decepcionam. Eu não estou falando do passado apenas, nem do presente, estou falando do futuro. Seja grato como Deus irá trabalhar nas suas decepções, porque isso encontra aderência com aquilo que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Já caminhando para o fim da mensagem, eu diria que um amigo mais chegado ou um parente pode deixar você na hora mais difícil da sua vida. E isso, infelizmente, não é um ponto fora da curva. Isso é uma realidade. E mesmo que isso aconteça, eu quero apenas dizer o óbvio, que no meio das tribulações parece que não é óbvio. Eu só quero dizer para a igreja que Deus, Ele não irá nos desamparar. E Deus ainda continua tendo palavras de ânimo para as nossas vidas. Assim Ele diz em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 8.
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. O que esse versículo nos mostra? Esses versículos, 2 versículos nos mostram que nós podemos estar em tribulação, mas essa tribulação não vai angustiar o nosso coração por muito tempo, porque há uma promessa, há uma esperança, em que a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí não se trata de expectativa humana, mas de uma esperança bíblica que vai se tornar realidade em nossas vidas. Você pode estar sendo perseguido, mas você não está desamparado, porque o Senhor, Ele está com você, e Ele pelejará por você, pela sua causa. Você pode estar perplexo, mas você não vai ficar desanimado, porque o Senhor, Ele te sustenta com a sua mão forte. Você pode estar abatido, mas não destruído, porque a palavra de Deus também nos garante que nós somos mais do que vencedores, vitoriosos em Cristo Jesus. Situações de decepção podem chegar em nosso dia a dia. Sim. Mas eu quero dizer para a igreja que o amor de Cristo chegou a nós antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Lembre-se, igreja, daquilo que Provérbios 3, versos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A decepção pode nos abalar, mas ao depositarmos nossa confiança no Senhor e seguirmos os seus caminhos, nós encontraremos conforto e direção para nós superarmos as dificuldades. Por isso, nunca se esqueça quem Deus é e como Ele pensa. Nunca se esqueça quem Ele é e como Ele pensa. E para que fique ainda mais claro para a igreja, Jeremias 29, verso 11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nunca se esqueça quem Deus é e como Deus pensa e age na sua vida. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te damos graças pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, que nos convence e que é poderosa para anular a nossa voz interior e sentimentos destrutivos que não procedem de fé e que a tua palavra qualifica como pecado, porque diz a tua palavra que tudo que não procede de fé é pecado. E assim, Deus, nessa manhã, diante do Senhor, que sonda e conhece os nossos corações, o Senhor sabe, Deus, como os nossos corações estão vivendo, o que nós estamos nutrindo, Pai, dentro de nós,
nesta hora dentro da tua casa de oração. E tu conheces, Deus, o levantar e o deitar de cada um dos teus filhos e as decepções que estejam, Deus, presente em seus corações por respostas não atendidas, perguntas não atendidas, com respostas não compreendidas ou com atitudes no nível humano que sejam incoerentes com aquilo que nós esperávamos acontecer em nossas vidas ou diante dos nossos olhos. Mas o Senhor continua sendo o nosso porto seguro, refúgio, fortaleza, força, para que nós possamos muito mais do que suportar, superar e aprender com aquilo que o Senhor permite acontecer em nossas vidas. E eu falo isso não diante daqueles que estão vivendo uma vida de pecado, mas daqueles que estão submissos a Ti, buscando diminuir de si cada dia mais para que o Senhor cresça, e nem mesmo buscando um caminho de excelência, de maturidade, de perfeição. As decepções deixam de bater a nossa porta, Pai. E por isso nós precisamos entender que há propósitos. Nós precisamos entender que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, que o Senhor tem algo para falar para crescimento de nossas vidas. E por isso, Deus, a primeira coisa que o Senhor te pedimos nessa manhã é que esse sentimento, esses sentimentos que estão presentes, ó Pai, ou possam estar presentes em nossos corações nesta manhã, sejam eliminados, sejam jogados por terra. Aquilo que Deus, remédios, homens não podem fazer, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, Pai. Nem sempre vamos encontrar resposta para todas as coisas, mas o fato de não termos resposta para todas as coisas não quer dizer que seremos menos felizes em nossas vidas. Por isso, Deus, aquieta o nosso coração e arranca de nós o que é destrutivo, o que é daninho, e que nos impede, Deus, de contemplar coisas maiores na nossa vida e, ao mesmo tempo, de viver como Noemi, de maneira amarga, viver reações que não dão bom testemunho diante da família, diante da igreja, diante do trabalho. Nós somos sal e luz dessa terra, desse mundo, Pai. E nós precisamos, como foi dito nessa manhã, ser coerentes com a nossa tríplice identidade. Por isso, Deus nos ajuda. Somos falhos, fracos, infiéis, pecadores. Mas nós sabemos, Deus, que o Senhor continua inclinando os seus ouvidos para ouvir as nossas orações e continuar enxergando em nossos corações as verdadeiras expectativas, esperanças que nós nutrimos diante das Tuas promessas e da Tua palavra que é poderosa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz a obra nesta manhã. Trabalha, Deus, em nossas vidas, em nossos corações, para que nós possamos, Deus, viver de maneira digna, coerente, fiel e leal a Ti e aos Teus mandamentos e à Tua vontade. Assim, Deus, nós oramos. E nós agradecemos por tudo nessa manhã. Assim nós oramos e nós já agradecemos no nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.